EBD. Eu gostaria de convidá-los a abrirem a Escritura em Deuteronômio capítulo 6, e vamos ler do versículo 1 ao verso 9. A nossa turma aqui de introdução a Deuteronômio está com a missão de decorar esse trecho até o final dessa jornada de estudo na EBD. E vamos lá, eu peço a atenção de vocês aqui à leitura, onde o Senhor nos diz o seguinte: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês o cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra, que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Eu peço que a igreja possa ler comigo do verso 4 ao verso 9. Escute, Israel. Vamos falar com Deus. Senhor, nós pedimos a Ti para que nos abençoe nesta aula, Senhor. Que a Sua graça e o Seu Espírito Santo venha conceder luz ao nosso entendimento e venha aquecer os nossos corações também. Que seja um momento profundamente proveitoso na Sua presença. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Nós temos hoje nessa aula 2 objetivos para percorrer até o final dela. Isso significa que, quando terminar esta aula, a gente tem que chegar neste objetivo. E o primeiro objetivo seria o seguinte: entender como chegar ao significado do texto através das ferramentas fornecidas. E eu espero fornecer a vocês essas ferramentas. E o segundo objetivo é identificar a importância de Moisés contar a história da redenção do povo para o pacto. Vou repetir. Identificar a importância de Moisés, contar a história da redenção do povo para o pacto, ok? Então, a gente tem que chegar nesse objetivo no final da aula. Eu lembro que, na última aula que eu dei aqui, a ilustração que eu usei para poder abrir a aula foi o seguinte: nós estávamos numa visão panorâmica. Vocês que estiveram em outras classes também tiveram um panorama de Deuteronômio? Lidaram dessa forma com Deuteronômio? O que seria um panorama? Eu gosto de pensar em Deuteronômio, como eu sempre repito isso, quer dizer, o panorama, nesse caso, eu gosto de pensar como uma espécie de planta baixa. Quem já viu uma planta baixa alguma vez na vida aqui? Quem já viu? A planta baixa é basicamente o seguinte: você consegue ver o todo da casa, ou o todo do shopping, ou o todo de algum compartimento assim, apenas olhando na planta baixa, que é a vista de cima daquele ambiente. Mas hoje, nós não vamos estar mais numa planta baixa, por assim dizer. Não vamos estar dando aquele voo rasante por cima para poder perceber o todo. Hoje nós vamos pegar algumas especificidades. Então é como se, ao invés de estar olhando para a planta baixa, a gente tivesse entrado no cômodo. E quando a gente entra no cômodo, a gente percebe alguns detalhes que pela planta baixa a gente não consegue ver. Por exemplo, quem esteve na aula semana passada na minha casa, na minha memória, eu sempre estou lá, mas na minha memória eu vejo, sei lá, na minha cabeça vem logo o móvel de madeira da minha mãe, entendeu? Aquela estante que ela tem ali, a mesinha de madeira do lado, entendeu? O sofá ali com a muretinha ali, que é metade, não é nem inteira, nem, enfim. Essas coisas me vêm à mente. Então, quando a gente entra no cômodo e não está mais na planta baixa, a gente consegue perceber detalhes que pela planta baixa não tem como perceber. A gente consegue ver melhor a estrutura, o piso, ou as cores das coisas. Então, hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho. Na última aula, eu mencionei alguns aspectos que são distintivos teológicos importantes para a interpretação, que eu gostaria de mencionar novamente. Só que eu não coloquei no slide
bem descrito ali. Vocês conseguem perceber bem ali o que está escrito ou está apagado? Tranquilo? Eu só coloquei o tópico, porque eu não vou entregar de cara, eu vou perguntar a vocês se vocês lembram o que a gente estudou aqui semana passada. Eu creio que seja justo falar isso. Mas nós lidamos com leis apodíticas e casuísticas. Quem lembra o que é isso? São leis eternas, né, de caráter eterno. E? Isso aí, do momento. São leis temporais, que se aplicava só a Israel naquela época. Muito bom. Então, leis apodíticas, nós falamos sobre leis que foram estabelecidas ali no Antigo Testamento, como os 10 mandamentos, por exemplo, e permanecem no pacto da graça agora em Cristo. Não foram coisas que foram abolidas. Enquanto que leis casuísticas são leis que foram dadas a Israel e não permaneceram agora no pacto da graça no Novo Testamento. Eu posso lembrar de algumas aqui, como já mencionei, o corte de cabelo arredondado, ok? Ou então você não pode tocar no corpo do morto, senão você ficava impuro. Tem leis assim que se aplicavam a Israel como distinção cultural daquela época e que não nos serve mais hoje. A história deuteronomista, eu creio que algumas pessoas lembram aqui disso. Eu aprendi isso no Martin Buss e eu nunca mais esqueci isso. Que é basicamente o seguinte: o livro de Deuteronômio dá o tom narrativo e teológico dos demais livros do Antigo Testamento. Então, todos os livros do Antigo Testamento podem ser olhados sob a ótica deuteronomista. Então, aqueles aspectos de sanções do pacto que aparece lá em Deuteronômio capítulo 28, sobre bênçãos e maldições, nós vemos isso se cumprindo na história de Israel, à medida que ele obedece ou não obedece à lei de Deus. Então, todo o Antigo Testamento nós podemos dizer que é deuteronomista, em algum nível, por, de alguma maneira, dar o tom teológico narrativo da coisa. Depois eu falei com vocês sobre lidar com cada texto da Bíblia de acordo com o seu estágio de revelação. E a teologia da aliança nos traz bons marcadores sobre essas coisas. Beleza, o que eu quero dizer sobre lidar com cada texto bíblico dentro do seu estágio de revelação? Quando a gente lê Deuteronômio, ali no capítulo 12, a gente vê que é instruído a Israel que tem um altar central, ok? Ou seja, em determinado momento, quando eles entrassem na terra, eles deveriam ter um templo e apenas um lugar para oferecer sacrifícios, que mais para frente se torna ali em Jerusalém, sabe disso? Mas a gente percebe que antes disso acontecer, dessa ordem ser dada, Abraão oferece em qualquer lugar. A gente vê que Jacó também oferece em qualquer lugar. Então eu pergunto para vocês, Jacó e Abraão pecaram? Porque tem uma ordem explícita ali de ser feito um altar central. Não pecaram, porque o estágio da revelação anterior não contemplava essa realidade ainda, nem a colocou em termos institucionais. Agora, nós estamos num estágio da revelação agora em Cristo, onde nem mesmo fazer uso de templo nós temos. Nem um altar para adoração específico nós temos. Ou nós temos? Eu não estou vendo cordeiros aqui, só tem um cordeiro aqui, mas eu não estou vendo cordeiros, cabritos para sacrificar ou alguma coisa parecida com isso, nem um sacerdote, eu não sou um sacerdote. Quer dizer, eu sou, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas agora há uma diferença, porque o estágio que nós estamos na revelação é diferente. E isso é importante para que a gente possa aprofundar o nosso entendimento sobre interpretação. E vamos lá. E depois eu entrei em uma particularidade de Deuteronômio também, que é sobre o tipo de literatura que Deuteronômio é. Então, Deuteronômio é estruturado em 3 discursos de Moisés. Mas o que é interessante é que esses discursos de Moisés, eles se desenvolvem como uma espécie de documento. Como assim documento? Na época ali de Moisés, as nações ao redor faziam algo que era chamado de tratado de suzerania. Eu cheguei a explicar isso aqui semana passada, eu não vou me desgastar nesse aspecto. Então, Deuteronômio está estruturado como um documento para Israel dentro desse contexto de tratado. Então, ele é tanto algo proferido em discurso por Moisés, como ele também é um documento que era importante para Israel, que lembrava os termos do pacto e estabelecia os termos do pacto com Israel. Eu gostaria de fazer uma dinâmica diferente hoje, nessa aula. Mas antes eu gostaria de perguntar se aquilo que eu expliquei até agora faz sentido, está claro para todo mundo. Senão eu posso explicar novamente. Está claro? Podemos avançar então? O que eu vou fazer? Hoje nós vamos pegar do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 29. Ok? Essa vai ser a nossa cobertura de estudo do capítulo 1, precisamente do verso 6 até o capítulo 3, versículo 29. Por quê?
porque esse é o primeiro aspecto do termo pactual de Deuteronômio que nós vamos ver, que é chamado de o prólogo histórico. Então, os termos pactuais tinham isso, né? O prólogo histórico, as cláusulas, depois as sanções. Aqui nós vamos observar esse prólogo, onde é contada a história da relação de Deus com o seu povo. Mas eu vou fazer o seguinte com os irmãos. Antes de nós abordarmos a coisa num contexto um pouco mais geral, eu vou separar uma perícope aqui, que vai do capítulo 1, versículo 6, e eu peço que você dê atenção aí ao texto, do capítulo 1, versículo 6, até o verso 46, que termina o capítulo 1. E eu vou dar 10 minutos para vocês estudarem essa passagem. Deuteronômio capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 46. Eu vou dar 10 minutos para vocês observarem esse texto, mas só que não vão observar só de observar, não foi um devocional agora. O que vão fazer é o seguinte, eu coloquei algumas perguntas ali, 9 perguntas que vão ajudar a vocês a terem uma leitura indutiva sobre esse texto. Tudo bem? Vocês conseguem observar a pergunta ali? Quer dizer, vai chegar uma hora, mas quando chegar, acho que vocês vão conseguir observar. Dá para ver com clareza, todo mundo aí, quem está aí atrás também? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar lá no grupo da igreja, tá bom? Vamos lá, agora conseguem ver tranquilamente? Eu peço que vocês observem esse trechinho aí durante 10 minutos com base nessas perguntas. É quase que um milagre, eu sei, porque são 40 versículos praticamente, do verso 6 ao 46. Mas tentem fazer essa observação e depois eu vou perguntar qual foi o resultado dessa observação, tá bom? São 9h39 agora, 9h50 eu retorno aqui, ok? Vamos lá, como é que está indo aí? Foi? Concluíram? Vamos lá. Eu vou pular aqui as perguntas que são óbvias, que são essas duas primeiras aqui do começo. O que o texto afirma e o que o texto nega. Primeira pergunta. Tem algum paralelo com outro livro da Bíblia que vocês se lembrem, lendo essa perícope? Quem falou? Números. Qual passagem de Números? Capítulo 13 e 14. Ok. Mais alguém? Êxodo. Qual passagem de Êxodo? Ah, sim. Isso é Êxodo capítulo 18, né? Quando Jetro, lá o sogro de Moisés, aparece. Exatamente. Mais alguém? Hebreus, capítulo 4. Qual trecho especificamente? Ok, muito bom. Mais alguém? Josué, capítulo 1. Ok. Entendi. Legal. Você tem percepções que eu nem tive também sobre o texto, isso é interessante. Mais alguma coisa? Vamos lá, vou pular a próxima pergunta então, senão a gente fica a vida inteira aqui nessa parte. Vamos lá. Há alguma relação de promessa e realização nesse texto? Alguma promessa que foi feita antes e está se cumprindo aqui? Qual é a promessa ou em qual trecho da Escritura essa promessa ela é referenciada? Ok, a terra prometida ali a Abraão em Gênesis, né? Perfeito. Ok, a mesma expressão sendo utilizada ali e Moisés retomando o significado aqui. Mais alguma? Mais alguém? Vamos lá, um exercício que é muito interessante também. Vocês perceberam alguma palavra repetida? Alguma palavra que se repete mais que uma, assim, mais de uma vez? Qual? Guerra, terra, chefes,
Senhor e Deus. Sen... Isso, o Senhor, o Deus de vocês. Muito bom, muito bom. Montanha, perfeito. Isso é significativo. Pode parecer uma palavra qualquer, mas é muito significativo isso. Vamos lá. O Senhor com eles para não terem medo. Vamos lá. Qual é a importância, eu sei que essa é menos óbvia, qual é a importância de observar as palavras repetidas num texto, numa perícope? É porque, por vezes, a repetição de palavras pressupõe a captação da ideia central daquele texto. Então, digamos assim, essas palavras se repetem muito, é porque a narrativa está girando em torno do que essas palavras estão se referindo. Não em todos os casos, mas na maioria dos casos é importante fazer esse tipo de observação sobre o texto. Vamos lá, palavras teológicas. Eu não achei nenhuma, mas pode ser que vocês achem alguma. O que eu falo sobre palavras teológicas? Paulo usa um montão, como justificação, redenção e coisas assim. No Antigo Testamento também tem, mas se tiverem reparado aí, pode ajudar aqui na interpretação. Eu acho que a expressão pecamos acaba se encaixando nesse aspecto, é o mais próximo que eu vi aqui. Mas vamos lá. Pergunta de número 8, e essa aqui é muito significativa. Se tirássemos esse trecho de Deuteronômio, que falta faria para o todo do livro? Quem poderia me responder? O eixo narrativo seria retirado, né? Ok. Mais alguém? Não entendi. Ok, muito bom, muito bom. Mais alguém? David? Perderia o significado do custo, né? Muito bom. Ok. Última pergunta aqui, mas antes eu vou fazer só uma menção. Eu acredito que se a gente tira, por exemplo, esse trecho, ou melhor, vou falar de forma mais abrangente, para você ver como é que isso é importante. Se a gente tira do capítulo 1 ao 3, que é o prólogo histórico, a gente pode duvidar se esse livro é pactual mesmo. Porque tira um elemento que é determinante para a gente identificar se esse livro é um livro pactual, se é um documento pactual, um tratado de suzerania. Então, se a gente tira esse elemento, a gente pode dizer, talvez não seja. Os estudiosos podem se confundir nesse caso, mas isso acaba nos dando um certo nível de certeza. Última pergunta. Como entender esse texto à luz do Novo Testamento? O Diego chegou a nos dar uma pista no começo. Como é que esse texto se concretiza no Novo Testamento? Ou a gente vê algum tipo de correlação entre Antigo e Novo Testamento aqui? Sim. Isso lá no contexto de Hebreus mesmo, né? Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulos anteriores ali, o 4 a 6 mais ou menos. Ok, muito bom. Mais alguém? É como se essa aqui fosse apenas um tipo, né? E o antítipo seria aquilo que é prometido no Novo Testamento ali. Muito bom. Esse exercício que a gente está fazendo aqui, ele é fundamentalmente importante. Sempre que eu vou pregar um texto, eu pego essa estrutura de pergunta, na verdade tem mais, tem um montão, tem muito. Eu pego uma estrutura de pergunta e fico trabalhando em cima dela, porque isso me ajuda no processo de observação. Claro que isso não é a conclusão da interpretação daquele texto. A gente precisa avaliar, por exemplo, qual é o tipo de literatura, qual é o contexto histórico, gramaticalmente falando, o que está sendo dito ali. Então, tudo isso é importante. Mas esse exercício de perguntas, de leitura indutiva, é sempre bom para que a gente possa chegar ao significado do texto e caminhar nessa direção e, assim, se aprofundar nessas questões. Eu creio que esse exercício foi importante hoje aqui na classe para que a gente pudesse despertar para esse aspecto e, então, se engajasse nisso. Eu vou avançar com os irmãos e eu vou fazer algumas menções aqui que pode ser importante para a gente caminhar no entendimento sobre esse prólogo histórico. Primeiro, eu gostaria de ler um slide, que eu acho que está um pouco antes desses aqui, que é Teologia da História. E é um slide do Melhoranza, um irmão que constantemente está no BTcast. Ele tem ele fala bastante sobre o Antigo Testamento, tem alguns artigos sobre isso. E ele vai dizer o seguinte, Teologia da História. Javé se revelou ao povo hebreu em eventos históricos. Isso fica claro no prólogo do Tratado da Aliança.
A revelação de Javé foi histórica e envolvia uma resposta do povo, não apenas o conhecimento intelectual. Além disso, os eventos históricos registrados em Deuteronômio têm caráter didático para a nova geração, que deveria aprender com os erros dos seus antepassados antes de entrarem na terra prometida. Isso aqui é muito importante a gente considerar. É como se fosse basicamente o seguinte: com base na história que Israel teve com Deus, eles conseguiriam ter uma noção de como Deus procederia daí por diante. Então, o que Israel deveria observar nesse aspecto? Esse Deus que nós lidamos, como é que ele lida quando a gente se rebela contra a vontade dele? Quando a gente comete pecado? O que ele faz? Isso já dá uma resposta sobre aquilo que ele vai fazer no futuro com a geração que vai entrar ou não na terra prometida. Outra pergunta: esse Deus aqui, ele cumpre suas promessas ou não cumpre suas promessas? Isso é importante para que esse povo tenha uma noção daqui para frente de como se relacionar e o que esperar desse Deus. Então, esse aspecto narrativo, esse prólogo histórico, esse rememorar do que aconteceu no passado, pode ajudar Israel a ter uma noção de como será a projeção futura do relacionamento dele com Deus, do que eles podem esperar e como também devem proceder. Por isso, quando essa estrutura pactual coloca esse prólogo histórico, ela nos ajuda a entender aqui, basicamente, como seria o desenvolvimento desse relacionamento entre Israel e Deus. Eu vou começar a entrar no texto agora com os irmãos, e eu vou fazer o seguinte: eu sei que o texto é uma narrativa do capítulo 1 ao 3, mas eu destaquei tópicos teológicos dessa narrativa, que podem nos ajudar aqui, em termos até mesmo de ganhar tempo. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de mencionar é história, pacto e fidelidade. Essa história, ela menciona esses aspectos. Então, vamos lá. No capítulo 1, versículo 8, nós vamos ver o texto mencionando o seguinte: eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor, com juramento, deu a seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua descendência depois deles. Esse aqui é o cumprimento do juramento. Versículo 6. O Senhor nosso Deus. Olha que expressão interessante. Pode parecer que não, mas essa referência, Senhor nosso Deus, que dá uma certa sensação de pertencimento, é uma declaração pactual. Ou seja, nós não estamos em relacionamento ou não estamos pactuados com os deuses ou ídolos das outras nações. Nós estamos vinculados a Javé e estamos em pacto com ele. E, portanto, podemos dizer que ele é o nosso Deus. Agora, o que nós devemos esperar dentro desse compromisso pactual, quando afirmamos que ele é o nosso Deus? Isso é privilégio. Quando falamos o seguinte: olha, esse Deus, ele é o meu Deus, dado o significado de quem ele é, de como ele é fiel à sua aliança, de como ele é amoroso e cheio de graça, isso é um grande privilégio. Mas isso também, no contexto desse trecho aqui, pressupõe certo nível de responsabilidade, porque pacto é tanto privilégio quanto responsabilidade. Então, o texto continua dizendo o seguinte: vocês já ficaram bastante tempo neste monte. Voltem e sigam viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus, a todos os seus vizinhos, na Arabá, a região montanhosa, a Cefelá, ao Neguebe, a costa marítima, a terra dos cananeus. Então, o que Deus está falando para eles aqui? Olha só, cumpra a missão que eu dei para vocês cumprirem como meu povo. Vão lá e executem aquilo que eu quero que vocês executem como meu povo. Portanto, pacto significa privilégio, pacto significa também compromisso e responsabilidade com Deus. Versículo 8 vai dizer o seguinte, e aqui eu vou ler novamente esse trecho: eis aqui a terra que eu pus adiante de vocês, entrem e tomem posse da terra, que o Senhor com juramento deu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua descendência depois deles. Aqui no slide eu coloquei o seguinte: Deus continua empenhando a sua palavra no cumprimento da promessa de conceder a terra até o fim. O Deus do pacto é um Deus empenhado em cumprir suas promessas com o seu povo e encoraja o seu povo a possuí-la sem medo. Por que é importante mencionar isso? Quando a gente lê a história de Israel, que está ali em basicamente Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico, quando a gente lê essa história, a gente vê que em qualquer momento poderia ser adequado e justo Deus romper esse pacto e desistir de Israel. Ou não? Vocês conseguem perceber isso em algum nível? Está muito claro no texto. Mas Deus continua reafirmando a promessa. Sempre que Deus reafirma a promessa que foi dada no passado, Ele renova o seu compromisso diante do povo com
com essa promessa. Então, esse Deus não é um Deus desistente da palavra que ele empenhou. É um Deus comprometido com o seu pacto. É um Deus que vai adiante com o seu pacto. Há algumas terminologias que são utilizadas que podem nos ajudar. Por exemplo, no capítulo 7, eu peço que vocês possam ir comigo até lá. Capítulo 7, versículo 9. Vai nos dizer o seguinte: portanto, saiba que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Porém, ele retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. O que o texto está querendo dizer aqui? Tanto a expressão aqui para misericórdia e a expressão para amar no versículo 7, como vocês podem notar, que vai dizer o seguinte: o Senhor os amou e os escolheu, é a expressão em hebraico hesed. E quem aqui poderia definir para mim o que é hesed? Eu creio que muitos já comentaram comigo sobre essa expressão. Quem sabe o que é hesed poderia falar aqui rapidamente? Um amor fiel. Ok, está correto. Mais alguém? Alan? O amor pactual, o amor comprometido de Deus. Mais alguém? Não entendi. Sem troca. Ok, muito bom. Amor leal, um amor permanente. Deus não desiste desse amor. Então, basicamente, quando a gente pensa sobre essa relação pactual que Deus tem com Israel, é uma relação hesed. Não é uma relação do qual Deus vira as costas a qualquer hora, ou com a qual Deus é irresponsável. Pelo contrário, Deus é comprometido com esse pacto por amor a Israel e vai até o final dessa aliança. Deus cumpre aquilo que ele prometeu e ele não volta atrás nesse aspecto. Portanto, quando Israel olha para a sua história pregressa, o que eles podem esperar de Deus? Nós estamos diante de um Deus fiel. Nós estamos diante de um Deus que, por conta dos seus atos redentores contínuos na direção das nossas vidas como povo dele, nós podemos confiar que ele continuará permanecendo. Há aqui uma possibilidade de ter uma expectativa de solidez no comportamento que Deus teve antes e continua tendo agora. Entende? Portanto, o Deus que era hesed continua sendo hesed, porque essa expressão ela pressupõe um certo nível de permanência. Eles não tinham... Todo mundo aqui ouviu a pergunta do Euler? Não? Qual foi a pergunta do Euler? Se no Antigo Testamento os israelitas tinham a mesma consciência de julgamento de Deus contra o pecado como nós temos hoje, correto? Ou seja, nós pensamos num julgamento que pressupõe inferno eterno. Se eles tinham essa mesma consciência ali no Antigo Testamento, seria isso? Então, eu acredito, lendo o texto do Antigo Testamento, que não, ou não ainda. Porque essa é uma revelação que a gente vai ter de forma mais clara no Novo Testamento através da pessoa de Jesus. E a gente sabe que do Antigo para o Novo Testamento, a revelação está em progresso, ok? Então, quando chega no Novo Testamento, está tudo mais claro, está tudo mais evidente, inclusive a intenção do julgamento de Deus. Como o povo de Israel, até esse momento, poderia compreender, com base nas escrituras do Antigo Testamento? Eles poderiam compreender, por exemplo, de que Deus, quando ele vinha em julgamento contra o seu povo, ele ia trazer determinados tipos de maldições, como está lá em Deuteronômio capítulo 28. Então, pestilência, terras estéreis, mulheres que não conseguem engravidar, são tudo maldições que estão ali em Deuteronômio capítulo 28, tá bom? Para eles soavam deste modo: morte prematura, entendeu? Doenças, enfermidades, úlceras. Então, a dimensão do julgamento que eles tinham de Deus naquela ocasião era apenas esses efeitos temporais. Ele não tinha uma consciência de julgamento eterno, como a gente vai ter no Novo Testamento, quando chega Jesus trazendo uma revelação mais completa. É claro que no decorrer da trajetória da revelação do Antigo Testamento, isso vai ficando um pouco mais claro, mas definitivamente está aberta a claridade disso quando chega na nova aliança, no novo pacto. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Eu te respondi? Ok. Com que Deus Israel está lidando? Israel está lidando com um Deus que é fiel ao seu pacto. A história da interação que Deus tem com Israel, que Israel consegue observar na relação dele com Deus, deixa bem claro isso. Deus é fiel ao seu pacto. Deus é fiel à sua aliança. Deus ama esse povo e vai até o final com aquilo que ele empenhou a sua palavra. Agora, existe uma outra face que esse prólogo narrativo vai demonstrar, que é sobre... Calma aí, deixa eu só concluir essa parte que eu ainda não cheguei a concluir. Eu fui já pulando para outra parte, só que tem algo importante que eu não quero deixar de falar também. Tem um trecho do Hemingway Maia,
explicando esse termo recede. Ele vai dizer o seguinte: a autoentrega de Deus a Israel na relação de um pacto. Essa expressão ela é lindíssima, a autoentrega de Deus. Deus se doa para o seu povo. O Deus eterno, sabe, acima de tudo e de todos, se doa para o seu povo. A ideia principal é de que Deus manifesta o seu amor ativamente na forma de uma relação pactual. É um amor consistente. Pergunta para vocês, o que seria um amor consistente? Quando eu falo sobre um amor consistente, é um amor que todo dia está lá. Amanhã eu posso esperar disso. Esse amor que está aqui presente hoje, ele não é volúvel, a ponto de amanhã se tornar desgosto ou ódio ou indiferença. Pelo contrário, ele vai permanecer. Os dias vão se passar e esse amor vai permanecendo. Por isso ele é consistente. Recede é um amor de pacto. Recede da aliança. Comportamento correto segundo a aliança. O pacto de Deus é unilateral no que concerne às suas demandas e provisões. Compete ao homem aceitá-lo ou não, porém não pode modificar os seus termos. O recede é a causa e o efeito do pacto. Deus fez o pacto por misericórdia. Ele revela a sua misericórdia de acordo com o pacto. É muita condescendência de Deus escolher um povo, se revelar a esse povo e resgatar esse povo da escravidão. Não deixar que esse povo viva a sua vida caminhando seus próprios caminhos. É misericórdia, é graça, é compaixão, é recede, como já mencionamos. Mas vamos lá. O texto também vai falar aqui, dentro desse escopo que estamos abordando, sobre a incredulidade de Israel. E existe um relato que nós podemos ver aqui, do versículo 19 ao 32, do capítulo 1 ainda, se não me engano. Deixa eu ver se é o capítulo 1 mesmo. Isso, é isso mesmo. Eu vou pedir para que alguém possa fazer a leitura a partir do versículo 22, do verso 22 até o verso 28, por favor. Capítulo 1, 22 ao 28. Perdão. Então, todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens adiante de nós, para que espiem a terra e nos digam que caminho devemos seguir e a que cidade devemos ir. Isso me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi, no meio de vocês, 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa, e, espiando a terra, foram até o vale de Escol. Tomaram o fruto da terra nas mãos e o trouxeram até nós. E nos informaram dizendo: é boa esta terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Porém, vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor, seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquitas. Esse trecho aqui, chega a nos deixar perplexos. Não sei se você tem essa impressão também quando lê esse pequeno trecho aqui. É claro que quando a gente repara, por exemplo, no versículo 21, onde vai dizer o seguinte: eis que o Senhor, seu Deus, colocou esta terra diante de vocês. Vão e tomem posse dessa terra. A expressão tomar posse dessa terra aqui, ela, no hebraico, ela também pressupõe uma ideia de desapossar. Acho que nem existe essa expressão aqui em português. Mas o que seria isso? Retirar quem está lá. Então, a gente vai entrar nessa terra, mas quem está lá tem que sair. Então, eu acredito que o povo de Israel, quando ouve essa expressão, já pressupõe o seguinte: ó, eu vou ter que guerrear. Eu vou ter que tirar na força, na marra, porque, pelo amor de Deus, né? Imagina você estar no conforto da sua casa e alguém falando: mete o pé daí. Você não vai ficar parado, você vai resistir em algum nível, certo? Então, eles sabiam que eles teriam que guerrear, e isso trouxe medo no coração do povo. Só que tem um fato que é interessante aqui, que é o seguinte: Deuteronômio vai falar algo que Números vai falar de forma um pouquinho diferente, que no versículo 22 vai dizer que o povo foi até Moisés e pediu para enviar espias, correto? Mas em Números capítulo 13 fala que isso foi iniciativa divina. Deus disse a Moisés para enviar 12 espias, um de cada tribo.
Agora, é claro que a gente não pode necessariamente olhar para esses trechos como se estivessem discordantes um do outro. É possível conciliar isso. Alguns comentaristas vão dizer, por exemplo, que o que pode ter acontecido é esse povo ter solicitado a Moisés, Moisés ter consultado ao Senhor e o Senhor ter aprovado, então, que Moisés fizesse isso enviando esses homens para vigiar a terra. Tá bom? Então, é algo que não é difícil de se conciliar em algum nível, em algum sentido. Mas eu quero continuar caminhando com vocês, pensando sobre a reação do povo. Beleza, o povo envia esses espias. Os homens retornam, e retornam incrédulos e rebeldes. Olha o que o texto vai dizer. Porém, vocês não quiseram e foram rebeldes. Ou seja, estão em franca oposição contra o Senhor. E, gente, olha só as falas do povo de Israel contra o seu próprio Deus. Lembra o que nós falamos sobre o amor excede? Acabamos de falar sobre isso. O amor pactual, de graça e fiel. Olha como Israel vai interpretar a intenção de Deus na direção deles só porque eles viram uma dificuldade, um obstáculo. Ficaram murmurando, verso 27, em suas tendas e disseram, o Senhor está com ódio. Cara, isso é terrível. Deus demonstrando um amor absurdo por Israel. E eles vão dizer o seguinte, o Senhor está com ódio de nós. E por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo, aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Quando essas pessoas se deparam com as dificuldades, com os obstáculos, elas começam a duvidar de que os termos do pacto será cumprido. E sabe o que é interessante se pensar? É que Israel comete esse erro por esquecer da sua própria história. Vão comigo até Êxodo capítulo 15. Em Êxodo capítulo 15, vocês podem notar algo que é bem absurdo e prova até mesmo a inconsistência do próprio Israel. Após o Senhor ter livrado Israel do Egito, eles passaram pelas águas cortadas diante deles, um milagre extraordinário na frente deles acontecendo ali. Olha o que o povo vai cantar para o Senhor, para Deus. Versículo 1, na parte do cântico. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Versículo 3. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Ou seja, se a gente estiver diante de uma guerra, o Senhor vai lá guerrear. Ele vai lá conosco. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram às profundezas como pedra. Versículo 6, a tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Versículo 11, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Estendeste a mão direita, e a terra os engoliu. Qual é a visão que eles têm de Deus aqui? Nessa ocasião, acabou de acontecer, o mar se abriu, passaram. Deus triunfa gloriosamente. Ele é um Deus de poder, Ele vai levar o seu povo à vitória. Ele vai levar o seu povo a cumprir os termos do pacto como Ele prometeu. Vai dar tudo certo. De fato, o que aconteceu? O louvor está correto, foi inspirado por Deus. Mas aqui, nesse momento, depois de um tempo, caminhando no deserto, eles começam a duvidar de tudo isso. Eles esqueceram. E isso acaba reiterando a relevância do prólogo histórico, lembrando a história de Israel para Israel. Israel esqueceu dos feitos poderosos de Deus no passado. E por conta disso, agora está assim, tendo uma interpretação equivocada sobre o próprio Deus. Pensando que Deus está odiando eles ao invés de estar amando. Entende qual é a ideia? O povo que esquece da sua própria história precisa ser relembrado disso. E por isso, Deuteronômio abre fazendo isso. Os versículos posteriores, que a gente pode observar aqui, na minha opinião, são uma das conjunções adversativas mais tristes de toda essa narrativa. A gente sabe de que Moisés viu tudo isso acontecer, ele estava lá, Deus usou ele viu os milagres acontecendo, ele viu as manifestações de poder de Deus de modo extraordinário. E no versículo 29 ele vai dizer o seguinte: então eu lhes disse,
Não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo que viram que Ele fez conosco no Egito. Olha Moisés lembrando eles, olha só, pense no que Deus fez, o povo de Israel. E também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual vocês andaram, até chegar a este lugar. O povo que está dizendo que Deus está odiando eles, vê uma palavra de retorno de Moisés da seguinte maneira: Deus levou você no seu colo como se fosse filho. Olha o amor desse Deus, olha o afeto desse Deus por esse povo. Ele levou vocês nos seus braços. Moisés contrasta isso, mas a condição adversativa que eu estou falando, que é a condição mais aqui no versículo 32, que é muito triste, é a seguinte: mas nem assim vocês creram, que o Senhor, seu Deus, foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. Mesmo que Moisés estivesse lá exortando-os a se lembrar, não adiantou nada. Eles estavam com medo, eles duvidavam de Deus, e portanto recuavam, e portanto travavam. Eu acredito, irmão, sinceramente, de que no novo pacto, na nova aliança, nós estamos em uma vantagem considerável em relação ao povo de Israel, sem dúvida alguma. 2 Coríntios capítulo 3, Paulo deixa isso bem claro. Ele fala que o nível de revelação e conhecimento da presença de Deus é maior que eles vendo fogo, milagre, sinal e coisas acontecendo. A gente sabe muito mais sobre Deus do que eles sabiam. Temos muito mais sobre Deus do que eles tinham naquela época. Está muito mais claro. Se Moisés punha a face sobre o rosto para que não se resplandecesse a luz do rosto dele depois de ter estado na presença de Deus, Paulo vai dizer: nós não fazemos isso, está tudo claro para vocês também. A revelação está extremamente clara. Nós temos vantagem nesse sentido, sem dúvida alguma. Enquanto o povo de Deus é claramente composto por aqueles que foram nascidos de novo, no Antigo Testamento era a nação que podia ter os regenerados, mas não tinha também. Nós estamos em posição de vantagem. Mas quantas vezes nós não duvidamos de coisas que, com base na história da redenção, deveria estar claro para nós? Quantas vezes nós pregamos sem ímpeto? Nós falamos de Jesus sem coragem, sendo que o Espírito Santo está sobre nós? Por quantas vezes nós tememos abrir mão de determinadas coisas que vão ser custosas, porque talvez não estejamos confiando tanto assim nas promessas de Deus realizadas no passado, sabe? Por vezes nós cometemos erros parecidos com esses, mas o Senhor permanece conosco em Cristo, sem dúvida. Eu vou continuar aqui com vocês, e aqui reforça o mesmo ponto. Ponto 3, a história pregressa de Israel prova que Deus cumprirá suas sanções no futuro da aliança. Então, Deuteronômio capítulo 28 fala sobre bênçãos e maldições. Se Deus até agora tem cumprido aquilo que Ele fala, Ele vai continuar cumprindo. Mas existe uma evidência interna no texto aqui que é válida ser mencionada. No capítulo 1, versículo 36, observe o que vai ser dito aqui. Capítulo 1, verso 36. Quem poderia ler para mim do versículo 34, na verdade, até o versículo 37? O Senhor ouviu o que vocês disseram, ficou irado e jurou, dizendo: nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês, com a exceção de Caleb, filho de Jefoné. Isso mesmo. Ele verá essa terra e darei a ele e aos filhos dele a terra em que ele pisou, porque perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo: também você não entrará nessa terra. Josué, filho de Nun, que está diante de você, ele é quem vai entrar. Alívio, porque ele fará com que Israel a receba por herança. Perfeito. Versículo 14 do capítulo 2, olha o que vai dizer. O tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered,
Foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra desapareceu do meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor estava contra eles, para os destruir do meio do arraial, até que todos desaparecessem. Deus falou que aquela geração não entraria. E pergunta, a geração entrou? Não entrou, foi punida por Deus. Então, o Deus que cumpriu aquilo que ele falou, não levaria a termos a Israel tomar a posse, se Israel perseverasse em desobediência, em rebeldia, como está no capítulo 28 de Deuteronômio. É claro que existem algumas cláusulas ali no pacto, por exemplo, com uma possibilidade de retorno. Se o povo se arrependesse, ele poderia então retornar na sua trajetória com Deus. Mas Deus cumpriu cabalmente. E essa reflexão sobre a história anterior de Israel faz com que eles possam ter uma previsão do que pode suceder no futuro. Eu vou separar algumas coisas. Eu diria que sim, há uma condenação, mas sobre herdar a salvação eu não posso te assegurar certeza. Por qual razão? Por exemplo, houveram algumas pessoas que, dentro do contexto ali do Antigo Testamento, foram para o exílio, assim como todos os demais filhos de Israel, ok? Então, Israel descumpriu o pacto, Deus levou Israel para o contexto do exílio, ok? A gente sabe disso. Durante esse processo no exílio, muitas pessoas morreram ali no contexto do exílio. Mas e se essas pessoas, ali naquele contexto, não tiveram fé em algumas das tipologias presentes anteriormente no Antigo Testamento e assim foram salvos? Porque a gente pensa nos efeitos retroativos do sacrifício de Jesus. Então, como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Elas eram salvas através da fé da promessa do Cristo que viria, do Messias que viria, estava tipificado ali no Antigo Testamento. Mas essas pessoas, elas dentro da coletividade, ela sofreu o juízo, mas creu basicamente nesse tipo, na promessa que viria. Então, ela seria abarcada ali naquele prejuízo que a nação toda tomou, mas eu creio que seria salvo eternamente por Jesus Cristo. Ou até mesmo pessoas que aqui pecaram com incredulidade intencionalmente, pode ter se arrependido, pode ter, digamos assim, ouvido as exortações de Moisés, crido na promessa e então ter sido salvo. No entanto, já havia sido decretado a condição temporária ali de Israel ou desses homens de não entrarem na terra. Por isso, e por que eu estou mencionando isso? Não é tão preto no branco assim, entendeu? Por isso que a gente precisa avaliar os estágios da revelação e fazer talvez ou colocar uma posição muito cuidadosa em relação a isso. Mas está claro a minha resposta? Faz sentido? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse tópico? Exemplo muito bom é esse. O próprio Moisés sofreu um juízo divino temporário ali, não entrou na terra, mas foi salvo. Mas sabe disso. Exato, e foi salvo. Então, eu posso dizer que, de certa forma, muitas pessoas estiveram dentro do contexto do juízo temporário de Deus e pode ter dado a vida eterna. Ou estiveram dentro do contexto do juízo temporário de Deus e eterno também no futuro. A questão que é determinante ali é a fé na promessa, que faria com que esses homens seriam salvos ou não. Fé na tipologia, que faria que esses homens seriam salvos ou não, apontando para o Cristo vindouro. Oi? Então, revelado no Antigo Testamento até esse momento, não. Não havia falas claras sobre esse aspecto. Poderia haver algum elemento pingado ou outro aqui, mas nada que pudesse juntar num todo sistemático que fizesse eles terem essa convicção de modo claro. Entendeu? Com certeza. Foi obra do Espírito, operando ali no Antigo Testamento. É claro que a gente pode também afirmar que o Espírito no Antigo Testamento opera de modo diferente no Novo Testamento, sem dúvida alguma. Mas sim, foi obra do Espírito Santo. A salvação no Antigo e no Novo Testamento é sempre monergística, é sempre obra de Deus e sempre através de Cristo. Os cordeiros que eram sacrificados ali não salvavam essas pessoas, apontavam para o Salvador. É diferente, entendeu? Então, eu acho que esse seria o ponto. Mais alguém? Perfeito, acho que faz muito sentido essa fala. E, de fato, o modalista pensa que é o seguinte, no Antigo Testamento era o Pai, né? Ali naquele ínterim que Jesus encarnou ali, Jesus, agora é o Espírito Santo, entendeu? Mas aí acaba negando a Trindade, é uma afirmação mais unitária de Deus se manifestando, manifestações divinas em determinados períodos ou estágios. É ridículo, é errado. Muito bem colocado, eu acho que é possível inferir isso sim. Mais alguém?
Vamos lá, eu vou avançar aqui então. Tópico 4, um tópico teológico que aparece aqui, é o tema do interdito. Esse tema ele vai ser melhor desenvolvido em Josué. Mas o que significa esse tema do interdito? É novidade para alguém o termo interdito aqui, aplicado ao Antigo Testamento? Ok, o que significa isso? Vão comigo até o capítulo 2, versículo 31 a 35, onde vai ser dito o seguinte: o Senhor me disse: eis que já comecei a dar a você Seom e a terra dele. Comece agora a tomar posse do país dele. Então Seom saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Jaza. E o Senhor nosso Deus o entregou em nossas mãos e nós o derrotamos, a ele, aos filhos dele e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos nenhum sobrevivente. No capítulo 3, no versículo 6, isso vai ser afirmado novamente. No entanto, isso vai ser cumprido com mais claridade, vai acontecer de forma mais regular no livro de Josué. O que seria o interdito? Seria reivindicar aquela terra e aquele povo em juízo para Deus. Então, seria Israel chegar naqueles lugares e exterminar tudo, ou tomar posse de tudo, de acordo com os mandatos do Senhor. Tanto que em determinado momento, em Josué capítulo 7, Acã, ele pega uma parte do despojo que não deveria ser, que não poderia ter pegado, e Deus vem em juízo contra a nação de Israel por conta disso. E depois eles descobrem Acã, então Acã é morto ali naquele contexto. Mas o interdito seria isso, reivindicar a posse da terra em juízo para Deus, diante de um povo corrupto que estava presente ali naquela terra. Então, Deuteronômio começa a desenvolver esse tema, coisa que outros livros do Pentateuco não desenvolvem com tanta claridade. Deuteronômio já dá o start para isso, mas Josué que vai desenvolver isso com ainda mais clareza. Mas vamos lá, e aqui já é o nosso último tópico, e estamos caminhando já para fechar. A relação de continuidade entre Deuteronômio e Josué. E aqui nesse prólogo histórico, nós já vemos algumas menções a Josué. É possível notar a relação de continuidade nítida, tanto na repetição do tema de Josué estar na liderança de Israel, quanto na ordem de Josué receber encorajamento. Então, no capítulo 1, verso 37, eu cheguei a projetar o texto aqui, vai dizer o seguinte: também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo: também você não entrará nessa terra. Josué, filho de Num, que está diante de você, ele é quem vai entrar. Anime-o, porque ele fará com que Israel a receba por herança. Então, Deus está falando para Moisés: olha só, Moisés, encoraje Josué para ser líder, encoraje esse homem. E continua, capítulo 3, verso 28, vai ter mais um momento onde isso vai acontecer, já no desfecho desse prólogo. Diz o seguinte: dê ordens a Josué, anime-o e fortaleça-o, porque ele irá à frente deste povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. No final de Deuteronômio, isso é feito novamente. Moisés vai até Josué e o encoraja, o anima e o fortalece, para que ele possa prosseguir como líder de Israel. Isso lembra, esse tema de animar Josué, lembra para vocês algum outro trecho da Escritura? Quem lembra outro capítulo aqui e outro trecho da Bíblia? Vamos lá, quem lembra da figurinha do pastor André? Assim, todo mundo lembra. Josué capítulo 1. E lá no capítulo 1 de Josué, o que vai ser dito para Josué? Seja forte e corajoso. Fortaleça o seu coração, tenha ânimo. Isso demonstra que Josué está em uma continuidade direta com o Deuteronômio. Não estou falando necessariamente em termos de autoria, mas eu estou falando em termos basicamente de narrativa. Está em continuidade. Entende? Então, a narrativa de Josué pode até mesmo ser lida acompanhado de Deuteronômio, porque os temas tratados em Deuteronômio são desenvolvidos com maior clareza possível em Josué, tanto da liderança quanto dos aspectos teológicos e coisas assim. Josué e Juízes são aqueles que deixam ainda mais claro que até outros livros da Bíblia o aspecto deuteronomista que nós já mencionamos. Então, se você ler Deuteronômio inteiro,
Lê Josué em seguida e você vai perceber a semelhança dessas coisas. Para fechar, por que contar essa história no prólogo do pacto? Como podemos perceber, essa história dá base para o pacto. A história dos atos redentores de Deus na história de Israel revela seu caráter fiel, sua ira contra o pecado e a reivindicação de Deus sobre a nação. Isso deve dar base sobre o que esperar de Deus no futuro. Isso se conecta conosco hoje. Os atos redentores de Deus na história bíblica, e principalmente o ato redentor definitivo de Deus em Cristo, deve nos encorajar na expectativa que temos do futuro, como o povo que está em aliança com Ele. Consegue entender isso? Para que Israel permanecesse firme e confiante e avançando, ele precisava olhar para o seu passado de salvação. Nós também continuamos a olhar para o nosso passado de salvação, porque isso projeta para nós uma certeza e uma convicção futura. O ato redentor de Deus em nosso favor nos dá uma certeza de esperança fixa no futuro. Não é algo que pode, de alguma maneira, se mover ou ser, digamos assim, volubilizado em algum nível. Pelo contrário, é uma certeza. Olhando para o passado do ato redentor de Deus em nosso favor, nós então podemos ter uma esperança convicta acerca do futuro. O interessante é que Paulo faz esse tipo de aplicação em Romanos capítulo 8. Não sei se vocês já perceberam. Mas em Romanos 8, Paulo vai dizer o seguinte, por exemplo. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, Paulo vai olhar para o passado, para o ato redentor de Deus no passado. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Agora Paulo vai olhar para o futuro. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo fazia esse tipo de exercício que os judeus falharam em fazer. Olhava para o passado, para a atitude, a ação redentora de Deus em favor dele e conseguia ter uma projeção de esperança para o futuro, de certeza no futuro, de cuidado e graça de Deus no seu próprio futuro. Eu vou encerrar aqui a nossa aula. Gostaria de saber se vocês têm algum tipo de pergunta, colocação ou algo que gostariam de mencionar aqui. 5 minutinhos. Se não tiver, a gente encerra agora também, não tem problema. João. Ele fez um juramento, né? Então, acaba expressando uma realidade além, né? Que é expressar quem ele é em permanecer sendo ele mesmo, no decorrer da história de Israel, apesar de gerar. perfeito, cara. Muito bem colocado. Deus que é fiel a si. Deus que é fiel ao seu juramento. Mais alguém? Muito bom mesmo. Exatamente. O que aconteceu no passado é uma certeza para o futuro, sabe? A gente pode esperar isso, a gente pode de fato esperar a vida eterna, a gente pode esperar a salvação no futuro, porque aconteceu. O fato no passado aconteceu e já inaugurou a nossa salvação. Perfeito. 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 Isso tornou tanto o povo, na fala de Pedro ali, tornaria eles tanto mais frutíferos quanto ter uma esperança mais sólida também. Cláudio? Ou foi Cláudio ou Evelyn? Me lembrou, vendo a narrativa e o modo como o Senhor lidava aí com o povo, lembrou da fala de Paulo no
Perfeito. Muito bom. Muito bom. Cláudio? Cara, sensacional, né? Ele não vai mudar com a gente, entendeu? Com base no que aconteceu no passado, na história da redenção, a gente pode ter certeza de que ele não vai mudar conosco. Ele nunca mudou com o seu povo. A gente pode ter certeza em relação ao futuro também, sem sombra de dúvidas. E glória ao nosso Senhor por isso. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo por isso. Isso deve ser âncora para os nossos corações, para que a gente possa enfrentar as dificuldades do presente, as turbulências do presente. Porque temos garantias de graça, temos garantia de misericórdia, de presença de Deus, de acolhimento divino. Então, isso deve trazer certezas para o nosso coração e nos projetar para o futuro com bastante vigor. Eu não cheguei a mencionar aqui porque eu esqueci mesmo, mas Josué e Caleb não se esqueceram dos atos redentores de Deus no passado. E olha a fé vigorosa disposta a enfrentar os Anakins. É Anakin mesmo? Porque o Anakin eu sei que é o personagem de Star Wars, eu não sei se eu tô... sabe, enfrentar os gigantes e coisas assim, sabe? Então, o Darth Vader, né? De certa forma, ele é um Anakin. Então, enfrentar o Darth Vader, eles estavam dispostos lá, brincadeira. Mas percebam isso, eles não afrouxaram, a fé era vigorosa, eles iam para cima, porque eles creram, não que eles eram fortes guerreiros capazes, mas o Deus que operou a redenção no passado continuaria a levar o seu povo aos termos do cumprimento da aliança. Então é isso, o tempo já se esgotou, são 10h41 agora, eu vou orar, que o Senhor seja conosco hoje, tá bom? Pai, nós te agradecemos pelo livro de Deuteronômio, obrigado pela sua graça e instrução nessa manhã. Pedimos ao Senhor para que isso dê o tom do nosso dia, da nossa semana, que olhemos para o passado, para trás, para aquilo que Cristo fez, Senhor, e tenhamos convicção, tenhamos certeza do seu acolhimento e graça no futuro. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ter o nosso intervalo agora, tá bom?